Olá, galerinha. Tá aqui, ó. Correção da página 395, aquela matéria de ontem. Vamos lá. O exercício 1, ele fala assim: considere a fração 3 quartos. E aí ele represente essa fração na superfície abaixo. Então tá aqui, ó. A superfície é esse quadrado maior que tem 9 quadradinhos. Então cada linha tem 4 quadradinhos, eu pintei em cada linha 3, porque 3 quartos significa eu tenho 4 partes e eu pego 3. Então tá aí pintadinho aí, ó, os 9 quadradinhos que representa o 3 quartos. Ontem eu já falei sobre isso. No exercício B, ele diz assim: calcule 3 quartos de uma classe de 24 alunos. Então, se tem 24 alunos, é 3 quartos vezes 24. Ela multiplica. 3 vezes 24, 72. Divide por 4, 18. Então, 3 quartos de 24 é 18. No exercício C, ele fala o seguinte. No C, ele fala para nós estarmos determinando, na verdade, 5 frações equivalentes a 3 quartos. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Aqui são 5, mas você poderia achar outras. Aqui eu fiz assim, multipliquei por 2. Ó. 3 quartos vezes 2, depois deu 6 oitavos, depois vezes 2, 12 16 avos, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Eu encontrei 5 frações equivalentes. Frações equivalentes, basta você multiplicar o numerador e denominador pelo mesmo número que nós vamos achar outra fração equivalente. Existem infinitas frações equivalentes a 3 quartos. Aí eu coloquei 5. Depois ele fala assim, na letra D, ele fala, a fração 3 quartos, ela é equivalente a uma fração que o numerador é o número de cima, é 216. Opa, para chegar no 216 eu multipliquei por 72. Então eu multiplico 4 por 72, eu achei 288. Olha lá, a letra E ele fala 3 quartos e o denominador, que é o número de baixo, é 172. Olha o que eu fiz. Para chegar no 172, eu multipliquei por 43. Então eu multiplico 3 por 43, eu tenho 129. No exercício F, ele diz para nós determinarmos, escreva o número decimal e a porcentagem correspondente. Então, ó, o número decimal é só dividir 3 quartos, 3 por 4, dá 0,75. Como eu tenho duas casas depois da vírgula, até 0,75, duas casas depois da vírgula, é 100. Então fica 75 sobre 100, que é 75%. E na letra G, ele pede, essa fração está na forma irredutível? Sim. Por quê? Porque 3 quartos não dá para simplificar, não conseguimos dividir mais por ninguém. Depois nós temos aqui, ó, o exercício 2. Vamos lá, a correção do exercício 2. Complete as igualdades de forma a obter frações equivalentes. Então, ele quer achar frações equivalentes, nós vamos achá-las. Como? Bom, olha lá em cima. 7 oitavos. Então, 7 vezes alguém deu 119. Multipliquei esse alguém por 8 também, descobri 136. Eu nem marquei quem é esse alguém, porque eu quero que você pense quem é esse alguém aí, turma. Vamos pensar. Olha lá, 96 sobre 60 avos. Olha lá, embaixo deu 5. Para dar 5, eu dividi ele por 12. Então, eu dividi o 96 por 12 também. Achei 8. 8 quintos. Olha lá, ó, C. 112 sobre 77, dividi o 112 por 7, deu 16. Então, eu tenho que dividir o 77 por 7 também, que dá 11. 5 nonos. Olha lá, o denominador deu 135. Então, eu fiz 9 vezes alguém, que deu 135. Quem é esse alguém? Pensa aí. Mas a resposta já está aí, ó. 75, que é o mesmo número que eu multipliquei o 9 para dar o 135. No exercício seguinte, ele pede para nós deixarmos em frações irredutíveis, ou seja, vamos simplificando. Então eu fui simplificando lá o 144 por 2, depois deu 72, aí depois dividi por 2 de novo, 36, aí fui direto para 12. Pode dividir direto por 12? Sim, nós podemos, desde que eu divida o de cima e de baixo pelo mesmo número. Tá aí a resposta do B e do C. Confira, se tiver certo, ótimo, se não tiver, arrume aí, tá bom? Agora,
eu vou fazer um próximo vídeo que eu fizer, eu já vou estar fazendo a solução do exercício 4 e 5, tá bom? Então, até logo, daqui a pouco eu mando outro vídeo.